Vamos falar agora o que é assunto, o que é um tema, o que é hipótese e o que é um problema de pesquisa, de estudo, tá? Eu uso a palavra muito pesquisa, mas vamos sempre lembrar que pesquisar alguma coisa, ser um pesquisador é estudar aquela coisa. Definido isso, qual que é o problema que você quer resolver? Você já falou que você quer ver o feminicídio no estado de São Paulo nas mulheres que pediam protetiva, tá? Qual que é o teu problema de pesquisa? Você quer ver se aumentou? Se diminuiu? Tá? O problema é uma pergunta. O que você quer responder? Qual que é teu problema? O meu problema é, será que isso aconteceu? Será que eu estou pensando direito? Será que... Então, a problematização é sempre uma pergunta. Ponto. Vou fazer uma pergunta no processo, tá? Então, toda vez que você tem uma ideia de um assunto e de um tema, você tem que dar uma lidinha um pouquinho para você entender qual é o seu problema, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um tema, já fiz a delimitação, ações coletivas e a tutela do meio ambiente na Amazônia, tá? E daí qual que é o meu problema? Qual que é a pergunta que eu quero responder? Quais foram as ações coletivas nos últimos 2 anos que levaram a isso, isso e isso? Então, toda a minha pesquisa vai ser para responder aquela minha pergunta. Quais foram? Se eu quiser perguntar quantas foram, tá ótimo. Tá? Então, a gente tem o problema é a pergunta do seu tema, do seu assunto. Então, por exemplo, aqui um outro exemplo. Direito trabalhista, reforma trabalhista 2017, tá? Qual é o seu problema? Como é que a reforma de 2017 impactará, vou fazer, tá? Os trabalhadores no mercado, né, com idade entre 30 e 50 anos. Tá? Se eu falar os trabalhadores, gente, tem 1.000 trabalhadores. Tem de lixeiro ao cientista de mais alto grau de intelectualidade e pesquisa aplicada. Aquela que desenvolve biotecnologia, etc, etc. Tá? Você tem as mais diferentes faixas etárias. Então, essa é a delimitação. Então, por isso que a gente fala, o teu problema nasce do tema que você quer pesquisar. Por isso que a gente sempre apresenta eles junto, considerando que você sempre vai ter uma hipótese de por que aquilo acontece, né? Que a gente é sempre o doutor da razão. Então, usando ali, ó, nosso assunto era feminicídio. A gente definiu a primeira limitação, que eu não ia falar do Brasil, eu ia falar só do estado de São Paulo. Neste recorte, eu quero falar só de mulheres que foram mortas após pedir medida protetiva. E dentro desse contexto, eu quero só nos últimos 2 anos. Porque imagina, se eu for falar isso desde que começou a lei, também não ia ter fim a minha pesquisa no sentido de prazo, tá? Qual que é o problema? Qual que é a pergunta que você quer responder? Eu quero responder se houve aumento de feminicídio no estado de São Paulo após pedida de medida provisória das mulheres brasileiras nos últimos 2 anos. Essa é a minha pergunta. Porque eu acho que teve. Eu acho que teve. Eu, Ana Paula, eu acho que, pelo que a gente ouve falar muitas vezes, que existe, mas eu vou pesquisar para saber isso. Então, a minha hipótese é uma resposta que eu já tenho, tá? É uma coisa que eu já acho. Muitas vezes as pessoas acham que a hipótese é a conclusão. Não. A conclusão você vai pesquisar para ver se a sua hipótese é verdadeira ou falsa. E aqui uma coisa bem legal. Não tem problema se ao final da sua pesquisa você chegar à conclusão que a sua hipótese era falsa, tá? Isso é até positivo, porque demonstra que você fez uma pesquisa e essa pesquisa, esse estudo, lhe fez mudar de opinião. Isso significa que você aprendeu um pouco mais, você tem um pouco mais de argumentos para que a sua consciência ou a sua postura mude de posição, tá? Então, a hipótese é uma resposta provisória, tá? Então, ela sempre nasce da tua pergunta. Então, você tem que ver qual é a tua pergunta, tá? E como você vai responder. Então, olha aqui. Suponha que você começou a investigar a taxa de mortalidade infantil em um bairro de baixa renda. Pois bem, talvez seu foco seja saber o que acontece naquele bairro para que ele
tem uma mortalidade tão elevada. Então, qual que é o meu problema? Porque a mortalidade no bairro XYC é tão elevada, sempre coloca um tempo, tá? 2, 3 anos. Se alguém quiser falar assim, ó, o meu problema é citar a importância da não sei o que, coloca no citar 3 fatores importantes, citar 5, porque também é outra, citar a importância é enorme, tem um monte de características. Então sempre vamos limitar ou delimitar o que a gente vai pesquisar, tá? Eu tenho uma hipótese, que a mortalidade infantil tem uma relação significativa com a falta de saneamento básico na localidade. Tá? Por quê? Porque pelo que eu escuto nos jornais, por isso que a gente fala, é tudo ideias. Pelo que eu escuto no jornal, essa comunidade que eu quero olhar, ela não tem saneamento básico. E eu tô para te falar que essas crianças estão morrendo exatamente por causa disso, mesmo quando morre com qualquer outra coisa. Então eu vou focar no saneamento básico. Posso focar na agressão policial? Pode. Você vai para onde você quiser. Mas lembre-se que todo assunto que você for pesquisar, ele tem que ser delimitado. Tem sempre uma pergunta que você quer responder, uma perguntinha que até você já acha que já estava a resposta. Por isso que entra tudo junto, tá? Por isso que sempre quando a gente fala em delimitar o assunto, logo depois a gente pensa no nosso problema e pensa na hipótese. Então, olha a minha hipótese daquele assunto. Se compararmos os dados estatísticos do feminicídio e selecionar apenas aquelas que solicitaram as medidas provisórias, será possível perceber um aumento significativo dos índices nos últimos 2 anos, porque a lei foi mais divulgada. Eu tenho essa hipótese. Tá todo mundo falando em Maria da Penha, as pessoas começaram a ser presas, tá? Eu tenho umas hipóteses, talvez pela relação onde eu vivo, talvez pelo que eu escuto. Depois eu vou verificar se a minha hipótese é verdadeira ou não. Às vezes não tem nada a ver com a divulgação, às vezes não tem nada a ver com a protetiva, e eu posso chegar ao final disso, tá? Sem problema algum. Então, quando a gente fala na primeira parte de um projeto de pesquisa, tá? A gente tem que fazer um texto falando da introdução. Depois a gente escreve, é uma linha mesmo, qual é o problema e qual é a sua hipótese. A sua hipótese talvez pode ser igual a minha aqui, um texto um pouco maior, de você deixar um pouquinho mais claro qual é a sua hipótese, certo? Então, isso aqui é a primeira fase que você vai fazer para um projeto de pesquisa, tá? A introdução, apresentando tudo isso e um histórico do tema, bem simples, não é o seu trabalho. Deixa para você fazer a pesquisa depois. Agora é só apresentar para falar, cara, a minha ideia é boa, embarca nisso comigo, seja meu orientador de iniciação científica, seja meu orientador de TCC, seja meu orientador de mestrado, seja o meu orientador no meu escritório, porque eu queria muito fazer essa pesquisa aqui dentro, tá? Então, muitas vezes vocês vão ver a problematização e a hipótese pedidas depois do objetivo. Desde que elas estejam presentes, algumas adaptações podem ser feitas, tá? Então, a gente falou de introdução, de problematização e de hipótese, e agora a gente vai para o próximo vídeo, que é definir qual é o nosso objetivo nesse projeto de pesquisa, considerando que a gente já definiu o problema, já definiu a hipótese. Então, aonde eu quero chegar? A partir dessa definição, você consegue agora direcionar daí para frente tudo que você vai fazer no projeto de pesquisa. Essa é uma informação para o próximo